Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Nós não somos uma nova religião. Não somos casa espírita nem igreja. Somos um grupo de estudo. Por isso nós estudamos vida além da vida. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não esqueça de escrever aí, dar um like. Desculpa a nossa aparência, né? Como disse, a nossa filmagem, porque sou deficiente visual. Não tem como eu me colocar na tela, porque antes o celular falava para mim, agora não fala mais. Mas o importante é o conteúdo. Nós estudamos Vida Além da Vida, estamos estudando a obra de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós já colocamos paulatinamente o nosso lar completo. Agora estamos no segundo livro dessa coletânea de André Luiz, que é o estudo do mundo espiritual. Porque nossa vida espiritual é uma via de 2 mãos, ida e volta. Você que se preocupa só com a matéria, lembra você, nós não somos daqui. Você sabe quem é você? De onde você veio, para onde você vai? O que é que você está fazendo aqui? Conhece a verdade, senão você vai se surpreender depois e vai ficar em maus lençóis. Não segue o homem, não. Procura e conhecer a verdade para ela te libertar. Nós já estamos no segundo livro, Os Mensageiros. Já estamos gravando hoje o 41. No 40, nós falamos sobre o transporte, né? Porque André Luiz, Vicente e Aniceto passaram a noite trabalhando na oficina de luz da casa da nossa irmã Isabel. Chegou de manhã, vamos descansar, né? Porque os espíritos, eles não cansam, mas eles têm uma ética. Precisa repousar. Porque eles trabalharam a noite toda. O trabalho foi enfado, foi laboriante. Agora, a Aniceto disse, vamos passear no campo, vamos descansar no campo. André Luiz fica impressionado, né, que a viagem, ele contempla o rio como ele nunca tinha visto, principalmente vindo de cima, né, do alto. Lá embaixo ele vê nuvens de bactéria emanado pela mente humana. Sombra. Você percebe? Vê mais sombra, mais nuvem de bactéria do que luz. Ele não fala que viu alguma luz, viu muita luz. Portanto, você, meu irmão religioso, você que passa a hora se preocupado em defender, em provar que Jesus é Deus, por que você não se preocupa em pregar o que Ele trouxe para nós? Ele trouxe a salvação da escravidão religiosa, não é do pecado não, porque quem inventou o pecado foi a igreja. Ele veio nos libertar da igreja. Percebe
capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, referente ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus fala: pensa que eu vim destruir a lei de Deus? Não, eu vim corrigir o que está errado. O que estava errado é a igreja. Porque a primeira igreja não aceitou o primeiro casal, não aceitou o Deus verdadeiro, não aceitou a Carta Magna, não aceitou Jesus, chegou até matá-lo. A segunda igreja continua do mesmo jeito. Fez um estrago no seu evangelho. Por isso precisou vir o Consolador, a doutrina dos Espíritos, para corrigir. André Luiz aqui está explicando, está trazendo para nós que não tem nada a ver com o que a igreja prega. Então, meu irmão, se você perdeu o seu tempo tentando homenagear Jesus, Jesus não precisa da sua glória, não. Jesus é procriador desse planeta. Quando esse planeta estava em formação, ele já era o espírito mais evoluído do planeta Terra. Aí então, André Luiz chega, atravessa por uns lugares onde ele veja um pomar, né? Uns pés de laranja completamente carregados de flores, a plantação de goiabas verdejante, então ele sente o perfume das flores. Aí André Aniceto explica para ele: olha, André, nós estamos aqui diante de 3 experiências. Veja aqui no campo essa brisa, este cheiro da natureza, este cheiro da flor. Percebe? Aqui está um mar diante do que nós precisamos, do fluido para o corpo. Percebe que os espíritos, o que trabalharam à noite, 1/3 dos espíritos trabalha durante o dia. Não fica parado, não. Então, André Luiz percebe, ele olha no campo, então ele vê vários espíritos caminhando de um lado para o outro, são espíritos trabalhadores, aquele que trabalha na natureza, cuidando dos animais, cuidando das plantações, das flores, tudo tem a sua atividade. Então, o Aniceto pergunta: olha, lá na cidade você viu aquela nuvem escura de bactéria, aquela nuvem, sombra de emanação do corpo, da mente. É a poluição do pensamento. É a poluição da cidade. A mata também. A plantação, ela impede o vento. As plantas emanam o fluido vital. Portanto, a mata é quente, é angustiante. Mas aqui você se sente à vontade, debaixo de uma bananeira, debaixo de um pé de goiaba, de um pé de mangueira, de laranjeira, você começa a respirar. E a natureza. Então, o Aniceto disse: tem uma coisa, André Luiz, não é todo lugar assim, não. Aqui é uma tendência. Nas montanhas é uma outra atividade, é um outro ar. À beira do mar, o mar, a brisa é maravilhosa, é gratificante, é aconchegante. Cada lugar, percebe, Deus Criador, ele faz as coisas tudo certinho. Tudo no seu tempo certo. Porque, às vezes, a gente percebe, né, num caso, um exemplo que eu acho interessante. Por exemplo, você vai comer um mamão. Né? Aí a pessoa fala: come a fruta. Mas dentro da fruta tem centenas de sementes. Percebe que daquela fruta vai vingar centenas de outros pés que vão dar. Dezenas
de fruto. É assim, Deus cuida de todas as coisas. Aí, de repente, André Luiz fala que chamou a atenção que perto dali algo estava acontecendo, alguma coisa, tinha uma aglomeração. Então, parecendo que a Aniceto sabia o que estava acontecendo e disse, vamos até lá ver o que acontece. Então, chegamos numa estrada, havia então uma pequena carroça, né? E um senhor caído sobre uma poça de sangue. Aí então, dois seres encarnados estavam dando socorro àquele senhor. Então nós ouvimos de um deles dizer, nós precisamos levar ele para casa para parar esse sangue. Ele tomou um coice do animal e ele pode morrer se ele ficar aqui. Aí então, de repente, chegou uma equipe de espírito que trabalha naquela área, naquele campo, né, naquela localidade. Então, um senhor chamou a atenção de um espírito que estava ali presente. Disse, Nicolau, por que você deixou acontecer isso? Ele disse, Senhor, não tinha como. Há dia eu tento manipular esse nosso irmão, mas ele é irresistível. Ele está sempre irado, ele está sempre revoltado, sempre gritando, sempre batendo no pobrezinho do animal que trabalha para ajudar ele a ganhar o pão de cada dia. Ele não tem respeito com o pobrezinho do animal. Era um burrinho, uma mulinha, né, que puxava a carroça. Então, chegou o tempo, ele agrediu tanto ela nesse dia, que ela então aplicou-lhe um coice. Um coice é uma patada com a pata de trás, né? Fraturou o crânio dele e ele caiu desmaiado. Disse, agora ele vai passar um bocado de tempo na cama para recuperar. Ele vai ter tempo para raciocinar que é um espírito imortal. Mas ele tem que respeitar os nossos animaizinhos. Porque os nossos animais, a missão dele é de nos ajudar. Mas eles ajudam simplesmente a truque da alimentação. Por que agredir o bichinho, né? Então, né, tá vendo? Em todos os lugares tem alguém tomando conta. Lembra do nosso lar? Quando a irmã Narcisa chamou André Luiz, levou ele num pomar. Um pomar onde tinha pé de manga, pé de fruta, de eucalipto. Aí então, de repente, ela fechou os olhos, se concentrou, fez algum gesto, de repente apareceu alguns espíritos. É aqueles espíritos que trabalham na mata, que cuidam da natureza, cuida das borboletas, cuida dos pássaros, alimenta os insetos, alimenta os pássaros. Cada um tem a sua atividade. E lá com a nossa irmã Narcisa apareceu aquela irmã Narcisa, conversou com ele o que estava precisando, que o nosso irmão Ernesto lá precisava de um antídoto para curar a pneumonia que estava matando ele. Então eles saíram, passado alguns instantes, eles voltaram e entregaram um recipiente com elixir e mandou que ela colocasse na água que ele estava bebendo. Então, percebe, aqueles nossos irmãos são os espíritos que cuidam das matas, cuidam das flores, cada flor se preocupando em manipular os coros, né, para que ela dê o fruto. Esse é o capítulo 41. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Se você não assistiu ainda, se você está pela primeira vez, não assistiu ainda os outros, vai lá, assiste o nosso lar completo. Assista esse livro, que é desde o capítulo 1, esse é o 41. É muito interessante, nós aprendemos muito. Nesse nós aprendemos uma palavra, Aniceto disse, olha, a ira, o fruto é este. Quem está sempre irado sempre vai receber o fruto da maldade. Por isso Jesus disse, para que nós amarmos uns aos outros. Aquela
tema, né? Aquele tema, ama e será amado, perdoa e será perdoado. Trata os animaizinhos, trata as pessoas a maneira que ele deve ser tratado. Se você gosta do nosso trabalho, dá um like aí, escreva, faça um comentário. Comunica conosco. Caminho do Amor, Francisco Pedro, hotmail.com. Estamos aqui de braços abertos para ouvir você, ouvir o seu comentário, a sua pergunta. Tem alguma coisa para nos falar? Tem uma ideia para melhorar a nossa... Eu não consigo lembrar como é que se chama, né? A mecânica aqui, né? A programação, a produção, a palavra deve ser essa. A produção, porque às vezes eu não focalizo direito o meu rosto, porque eu não enxergo, né? A hora que eu tiver um computador, tiver uma máquina, uma filmadora, né? Aí as coisas vão melhorar. Mas a gente chega lá, a gente está trabalhando para isso. Porque nós sempre procuramos fazer o melhor, porque é para você, viu, meu Deus? Porque tem uma coisa, devemos nos preparar, nós não somos daqui. Lembra? Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos não estar mais aqui. Porque nós não somos aqui, nós estamos do outro lado. Nós somos eternos. Este corpo é perecível, ele tem um tempo de validade. Você também. Todos nós vamos desencarnar. O que não morre é o espírito, esse que está falando, esse que pensa. Você é espírito, mas você está nesse corpo. Ele vai morrer. Tenha cuidado. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.